Olá galera, eu sou o professor Lucas e esse é o canal Vídeo Aula IFC. Já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Conjuntos numéricos. A gente vai começar com números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e finalizar então com os números reais. Bora estudar, galera? Para não ratear? Vamos lá! Vamos lá então, galera. Para quem quiser baixar o material para acompanhar essa aula, ele está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e ser feliz, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar então com os conjuntos numéricos, iniciando pelo conjunto dos números naturais. Quem são os naturais, professor? A gente representa pela letra N, certo? São os números que a gente usa para contagem, beleza? Então, o conjunto dos números naturais, a gente faz um Nzinho assim, um estilizado, com uma barrinha do lado do N, certo? E aí a gente vai colocar aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e aí sucessivamente, beleza? Ah, professor, mas o 0 é natural. Galera, isso aí é uma discussão longa, mas confia em mim, para um bom matemático, para quem vai estudar matemática, tanto faz você definir o 0 ou estando nos naturais ou não, basta você ter cuidado e ter coerência depois no restante do texto, tá? A gente vai adotar, então, o 0 como sendo pertencente ao conjunto dos números naturais. Perfeito? Vamos lá para o conjunto dos números inteiros agora, gente. Então, os inteiros, o que são, né? Basicamente, os naturais são os inteiros positivos, né? O 0, e aí o que a gente vai fazer nos inteiros é acrescentar os negativos. Beleza? Então vamos lá. Então quem que é o nosso conjunto Z? Novamente tem um risquinho aqui para dar uma estilizada no Z, representado pela letra Z. Então ele vem lá do infinito, né, o menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Beleza? Então são os inteiros, né, os números, aqueles que a gente já conhece, mas os positivos e os negativos também, o 0, claro. Bom, e aí a gente tem alguns conjuntos especiais aqui dentro dos inteiros, beleza? A gente vai começar com esse conjunto aqui, ó, que a gente vai colocar, ó, um maisinho aqui nele, certo? E aí a gente vai representar o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, beleza? Esse é o conjunto que a gente chama dos inteiros não negativos. Já vou explicar o porquê do não negativos. Não negativos. Por que, professor, não negativo? Olha só, se você reparar, ele é exatamente o conjunto dos números naturais, né? Por que não positivos? Gente, porque tem o 0 também. O 0 não é nem positivo, nem negativo. Portanto, eu tenho que nomeá-lo como conjunto dos inteiros não negativos. Analogamente, eu vou definir esse outro cara aqui, com um sinalzinho de menos. Então, vindo lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, né? E o 0. Então, esse cara aqui, eu vou dar o nome dos inteiros não positivos. Perfeito? Bom, e aí a gente pode estabelecer uma convenção, gente. Quando a gente vai colocar um asterisco no conjunto, a gente está excluindo o 0 daquele conjunto, certo? Portanto, se eu colocar aqui para vocês, ó, o N com um asterisco aqui, isso significa o quê? Que eu estou excluindo o 0, portanto eu só estou falando do 1, 2, do 3 e aí sucessivamente. Analogamente, se eu colocar aqui o conjunto dos números inteiros, que é o Z com um asterisco, significa que eu quero excluir o 0, portanto eu venho lá do infinito negativo, né? Menos 2, menos 1, 1, 2 e por aí vai. Certo? Bom, e aí a gente parte para o próximo conjunto numérico, né, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é um pouco complicadinho de definir, mas em suma são as frações, certo? A gente define pela letra Q, perfeito? E aí vamos lá. Como que vai ser a definição desse cara aqui? Você, o conjunto dos números x tá o quê? X é igual a P sobre Q, ou seja, eu quero todas as frações em que o P pertence aos inteiros e o Q também vai pertencer aos inteiros, mas com um detalhezinho, o asterisco aparecendo. Por que o asterisco está aparecendo? Porque eu não quero que o denominador zere. Mas por que, professor? Nota só, gente, 0 dividido por 2 não tem problema nenhum, dá 0, certo? Então o 0 no numerador não tem problema. Agora, se você coloca 2 dividido por 0, né,
é um número tal que 0 vezes esse cara aqui, ó, tem que dar 2. E aí eu pergunto para você, qual é um número que multiplicado por 0 dá 2? Esse cara aqui não existe. Ao mesmo passo, se eu faço 0 dividido por 0, nota, é um número que vezes 0 vai dar 0. Ah, 1, 2 ou 3, infinitos números. Então aqui eu tenho uma indeterminação. Portanto, ó, aqui, ok, aqui deu problema e aqui deu problema. Por que deu problema? Porque o 0 estava no denominador. Para fugir disso, então o que a gente faz? A gente simplesmente diz que o conjunto dos números naturais são os conjuntos das frações P sobre Q, onde P é inteiro, Q também é inteiro, o denominador, mas ele não pode ser 0. Perfeito? Gente, em relação aos números racionais, a gente tem 3 formas de representá-los. Por meio de números inteiros, decimais exatas e decimais periódicas. Vamos lá. Por exemplo, se você pega o 3, né? 3 é um número racional. Como assim, professor? Ele pode ser colocado em forma de fração. Quer ver? Você pode colocar, por exemplo, 3 dividido por 1. Ou você pode colocar também 12 dividido por 4. São infinitas representações e isso é quando a gente trata, né, de um número inteiro. Então, os números inteiros também são números racionais. E aí a gente vai para as decimais exatas. Por exemplo, 0,83. Nota, é um decimal exato, ele tem fim. Então esse cara a gente chama de decimal exato. E aí a gente pode ter a decimal periódica, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,31, 31, 31 e por aí vai. Esses 3 pontinhos indicando que continua essa repetição infinitamente, né? Então essa aqui também é um número racional, a gente vai ver depois como achar a fração que origina ele, mas essa aqui então é a decimal periódica. Perfeito, galera? Então, ó, observamos que todo número racional A dividido por B, né, com B diferente de 0, pode ser escrito, pode ser expresso com um número decimal. Aí vamos lá, né? Ou exato ou periódico. E para fazer essa conversão, basta a gente fazer a divisão, certo? Então, vamos lá. Primeiro caso, quando o número decimal possui um número finito de algarismos diferentes de 0, resultando em uma decimal exata. Por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tenha 3 dividido por 2, certo? Vamos fazer aqui no outro lado aqui. Opa, deixa eu botar mais espaçado. 3 dividido por 2. Dá 1, né? 1 vezes 2, 2. Tem resto 1, e aí nota, a conta terminou teoricamente, mas eu quero continuar porque eu quero fazer a divisão até dar a minha decimal exata. Então vou baixar um 0 aqui, pago colocando uma vírgula, aí fica 10 dividido por 2, que dá 5, 5 vezes 2, 10, 0. Portanto, 3 meios é a mesma coisa que 1,5, nota, uma decimal exata. Né? 2 dividido por 25, vamos ver quem é esse cara aqui, novamente. 2 dividido por 25. Então, olha só, já não dá para eu fazer a divisão, portanto, vou colocar aqui, vou colocar um 0, vírgula. Ainda assim, 20 não dá para dividir por 25. Então, o que eu vou fazer? Coloco mais um zerinho aqui, coloco um 0 aqui para pagar o preço. Agora sim, 200 dividido por 25, então dá 8, 8 vezes 25, 200, fechou, divisão exata, portanto, 2 dividido por 25 é 0,08. Novamente, uma decimal exata. Agora, pessoal, vamos supor que o número decimal ele tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, né? Ou seja, o que a gente chama de dízima periódica, beleza? Então, vamos pegar aqui 1/3, certo? Então, olha só, se você vai dividir aqui o 1 por 3, deixa eu botar mais longe aqui, 1 por 3, né? Nota que não dá para dividir no começo, então você coloca o 0 aí, vai um 0 aqui, aí você tem 3, 3 vezes 3, 9, 9 dá resto 1, certo? Quero continuar porque a divisão não deu exato, então ganho um 0 de presente aqui, 10 dividido por 3, 3 novamente, 3 vezes 3, 9, resto 1. Novamente, vou ganhar um 0 de presente. O primeiro 0 é de presente, se você tiver que baixar mais de um 0, aí você tem que pagar o preço e colocar um 0 lá no quociente, certo? Então, novamente, você tem 3. Enfim, já dá para perceber que você vai continuar aqui com uns e zeros e por aí vai, né? Ou seja, esse 3 aqui vai ficar
se repetindo. Portanto, isso aqui vai gerar essa dízima periódica aqui, ó, 0,33, e isso continua infinitamente. Algumas pessoas, alguns livros também utilizam essa notação aqui, tá, gente? Ó, com uma barrinha. Então, se você vê uma barrinha em cima de um ou mais algarismos, significa que até onde vai aquela barrinha, aquela parte está se repetindo. No caso aqui é só o 3, então a barrinha vai só em cima do 3. Aqui também, se você quiser como exemplo, mas a gente não vai fazer essa divisão, por exemplo, 697 dividido por 275. Se você fizer essa divisão, você vai perceber que a gente tem 2,5345 4, 5, 4, 5 e por aí vai. Ou seja, quem está se repetindo aqui, pessoal, é o 45, certo? Então eu posso colocar nesse formato aqui, 5,345, e aí coloco uma barrinha aqui em cima do 45, indicando que é ele quem vai se repetir. Beleza? E aí a gente também percebe o seguinte, bom, se eu saio de uma fração e vou para uma dízima periódica, né, uma decimal periódica, significa que quando eu tenho uma decimal periódica, então eu também posso achar a fração que gerou aquilo. É verdade? É verdade. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para ver como que a gente acha isso aqui. Então, quando a decimal é exata, é muito simples. Por exemplo, vamos pegar o 0,3 aqui. Você vai colocar... Pega todo o número que tem aqui, se tiver 0 à esquerda não precisa colocar, né? No nosso caso aqui 0,3, então vai só o 3 no numerador. E aqui você vai colocar potências de 10, e tantos zeros quanto forem os números depois da vírgula. Como assim, professor? Por exemplo, aqui eu vou colocar 10. Por quê? Nota aqui, ó, deixa eu só botar um azulzinho aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um algarismo depois da vírgula, portanto a gente tem um zero, perfeito? Ó, um algarismo, um zero, ok? Então vamos lá, continuando. Vamos pegar um outro exemplo, o 0,17. Então novamente eu pego todo o número, se tiver o zero à esquerda excluo, então aqui é só o 17. E aí vamos lá. Bom, eu conto aqui, são quantos números depois da vírgula? 2 números. Então eu vou colocar quantos zeros? 2. Portanto esse cara aqui vai ser o 100, né? Ou seja, tenho aqui 2 zeros também. Deu para sacar? Vamos ver mais um exemplo então. Vamos pegar o 4,236. Então, novamente, vou pegar um número inteiro aqui, 4.236. E no denominador, bom, basta eu contar aqui, ó, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 3. Portanto, eu vou ter aqui 1.000, né? Ou seja, 3 zeros aqui também. Perdão, que vamos botar certinho. 3 zeros aqui, ó. Certo? Conta a quantidade de algarismos depois da vírgula, é o número de zeros que vai ter na potência de 10 no denominador. Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando agora, né? E quando for uma dízima periódica, né? Bom, quando for uma dízima periódica, o processo é um pouco mais complicadinho, tá, gente? Eu vou fazer ele de duas maneiras. Uma maneira que eu acho a ideal para quem curte bastante as exatas, outra para quem está de repente estudando para algum cursinho, alguma coisa que precisa de uma regra prática, então a gente também vai fazer essa regra prática, beleza? Vamos começar então com a parte teórica, com um exemplo teórico. Então se você não gostar desse, reforço, vai ter uma outra maneira de fazer depois. Obter a fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que gerou aquela dízima periódica, perfeito? Então, qual foi a fração que gerou o 0,33? A gente já viu que foi 1/3, né? Mas como que eu acho ela? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Você começa colocando o valor de x aqui, certo? A gente vai abusar um pouquinho de notação aqui, mas didaticamente faz sentido. Então, 0,3333, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver a quantidade de algarismos que estão se repetindo. No meu caso aqui, ó, eu tenho um algarismo repetindo. Certo? Se eu tenho um algarismo repetindo, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho 2 algarismos repetindo, eu vou multiplicar por 100. Se eu tenho 3, eu vou multiplicar por 1000 e assim sucessivamente, né? Se é 1, é 1 zero, se é 2, 2 zeros, 3, 3 zeros e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Vamos apagar isso aqui para poder limpar. Então, novamente, como eu tenho aqui um algarismo se repetindo, eu vou multiplicar por 10. E posso colocar aqui em cima para ficar melhor, vocês vão entender por quê.
Bom, o que acontece quando eu multiplico um número por 10? A vírgula simplesmente pula uma casa, certo? Então, ou seja, essa vírgula que está aqui, ela passa para cá, beleza? É simplesmente isso, multiplicação por 10. Por 100, pula 2. Por 1000, pula 3 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Então, multipliquei por 10, eu vou ter, então, a vírgula pulando para cá, 3, coloca a vírgula embaixo de vírgula e aí continua. Bom, o que eu tenho aqui? Aí eu monto um sisteminha, certo? E aí eu vou fazer uma conta de menos. Por que de menos, professor? Vocês já vão entender. Olha só, 10x menos x, eu vou ter 9x. E a parte que me interessa é aqui, ó. Nota só, gente, esse decimal aqui, ó, com esse, opa, vamos lá que ele deu uma inclinada, o 33333 menos o 3333, corta, dá zero, né? As duas partes são iguais, e aí só fica a parte anterior aí, a vírgula. E aí 3 menos 0 dá 3. Portanto, o 9 está multiplicando, a operação inversa, né, é a divisão, x é 3 nonos, simplificando por 3, né, ó, simplifica por 3, dá 1/3, que era justamente a fração que a gente tinha visto antes, né. Só não entendi direito. Vamos fazer, então, a fração geratriz de 3,1616. Então, eu começo novamente com o valor do x, né, então, ó, 3,16, 16, 16 e por aí vai. Então, eu vou olhar os algarismos que estão se repetindo. É o 16. Lembra, 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. Portanto, aqui eu vou ter 100 vezes o x. E aí, nota, a vírgula vai andar 2 casas. Então, eu vou ter o que, gente? Ó, 316,16, 16, 16 e por aí vai. Monto meu sisteminha e aí faço uma continha de menos. 100x menos x, 99x. E aí, novamente, essa parte aqui depois da vírgula, com essa parte aqui depois da vírgula, se anulam, dão zero. E aí eu fico com 316 menos 3, que dá 313. Portanto, quem que é o x? 313 dividido por 99. Professor, não entendi, é muito complicado. Então vamos para a regra prática, tá? Eu acho que a melhor maneira é essa que eu acabei de apresentar, mas como eu falei, a gente também tem a regra prática. Então, o que a gente vai fazer na regra prática? A gente vai pegar, primeiro no numerador, pega toda a parte até a primeira repetição, certo? Até a primeira repetição se concluir. Depois, desconta a parte que termina antes dessa repetição de se iniciar. E aí, depois a gente vai dividir por 99 e zeros, tais quais foram os algarismos que a gente fez. É um monte complicado, vamos ver aqui. Realmente falar essa parte é complicado, mas vocês vão ver que na prática é muito fácil. Então eu tenho aqui 0,23 se repetindo, certo? Então eu estou vendo o que, gente? Bom, eu estou vendo que o 23 aqui, ó, foi até aqui que se repetiu, inclusive a parte anterior à vírgula, tá? Bom, essa parte aqui é 23. Vou descontar a parte anterior ao início dessa repetição. Ah, mas anterior é só o zero, porque depois começa a repetir. Exatamente. Então eu vou descontar quem aqui? 0. E aí vou passar aqui a linha de divisão, e aí que vem o detalhe. Como eu tenho 2 algarismos se repetindo, eu vou colocar aqui 2 noves, ou seja, 99, certo? Novamente, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho 2 algarismos se repetindo, portanto eu vou ter 2 algarismos 9 aqui. Logo, a fração que originou isso aqui foi 23 sobre 99, certo? Bom, vamos pegar um outro exemplo para praticar. Vamos pegar o 0,4444 por aí vai. Então, novamente, vou pegar aqui a parte até a primeira repetição, aqui o 4, já coloquei o 4 aqui. Desconto a parte que não se repete, né? Então, vamos colocar aqui, ó, é só essa parte aqui do 0, vou descontar 0, mas nem precisaria ali, já viu antes que é a mesma coisa, né? E embaixo, nota, eu tenho quantos algarismos se repetindo? Um algarismo se repetindo. Portanto, eu só vou colocar 9. Portanto, isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 nonos, certo? Agora, a segunda parte da nossa regra prática, né, é justamente pegar um número um pouco mais complexo. Então, vamos pegar aqui essa fração geratriz aqui, ó, 2,34676767.
Então, gente, mesma coisa, tranquilidade total. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro, deixa eu só ver, aqui, é a cor azul. Até a parte em que se repete. Quem é que está se repetindo? 67, certo? Então, desde o começo até o 67, perfeito? Então é isso que eu vou escrever. Ó, no numerador 2, 3, 4, 6, 7. Agora eu vou descontar a parte do começo até onde exatamente antes da repetição. Então vamos lá. Ó, como repete o 67, então eu quero essa partezinha aqui, ó, porque depois começa a repetir. É a parte que não repete, certo? Então o que que eu tenho ali? 234. E aí vamos lá. Agora, depois de fazer essa divisão, volto para vocês, né? Quantos algarismos estão se repetindo aqui? 2, certo? Porém não. Portanto, eu vou ter quantos algarismos 9 aqui? 2 algarismos 9, certo? Mas aqui tem uma pequena diferença. Por quê? Eu preciso analisar também quantos números que tem depois da vírgula, mas antes da repetição. Ou seja, esses caras aqui, ó, né? Deixa eu tentar, ó, o 3 e o 4 são 2 números, portanto eu vou colocar aqui 2 zeros, certo? Então, ó, também tenho 2 zeros. Aí, para finalizar o exercício, basta você fazer essa subtração aqui, que no nosso caso vai dar 23.233 dividido por 9.900. E isso vai ser justamente a fração que gerou aquela dízima periódica, certo? Depois vocês podem praticar bastante, a gente vai ter alguns exercícios para poder praticar essa regra. Vocês vão ver que fazendo 3, 4 vezes, vocês já vão pegar e vão tirar de letra, tá bom? Bom, o que que acontece agora, gente? Então a gente já falou das dízimas que são periódicas, né? Mas a gente sabe um monte de dízima que não é periódico. O π, por exemplo. Então, quem são esses caras? Esses caras não podem ser escritos como fração, certo? Então, é uma história bem interessante, que é justamente a questão de provar que raiz de 2 não é um número racional, ou seja, não pode ser escrito com fração. Se vocês quiserem buscar aí no Google, a demonstração desse fato é uma coisa bem bacana, tá? Uma estratégia de demonstração bem bacana. Mas o que que acontece? Então, eles não são números racionais quando não tem uma repetição, certo? Por exemplo, ali, ó, o 0,20, 20, 20, 200, 2, nota que não está repetindo, né? Tava 20, depois foi 200, tem que cuidar com essas pegadinhas ali, sei lá, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai se repetindo? Não vai se repetindo, ele vai trocando toda a vida. Né? Então, quando a gente pega aqui uns números irracionais, vamos supor, ó, primeiro 3,3,4,5,6,7,8,9, 2, 3, 7, 8, por exemplo, né? Opa, aqui continua infinitamente, porque se tiver fim, aí é uma decimal exata e é racional. Né? As raízes não exatas, gente, raiz de 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7, então olha quantos números racionais, né? E também, por exemplo, a gente pode citar o número π, né? 3,14, 15, 92, por aí vai. Ou seja, todos esses são números irracionais. E aí, para finalizar, então, a nossa aula, então, o que que acontece? A gente tem um monte de gente que são os números racionais, mas tem uma quantidade muito maior, para quem prosseguir nos estudos da matemática vai ver o conjunto dos números irracionais é muito maior que o conjunto dos números reais, em termos de medida, vamos dizer assim, mas enfim, é algo um pouco mais avançado. Então, o que que a gente faz? A gente pega os racionais, pega os irracionais, junta essa galera toda e forma o conjunto dos números reais, aqui ó, conjunto dos números reais, que é esse Rzinho estilizado aqui. Perfeito? Então olha como é que fica esse diagrama, vamos lá, ó. Então a gente começou aqui com o conjunto dos números, deixa eu botar aqui, peraí, começamos com o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e aí a gente acrescentou uns negativos aqui e obtivemos os números inteiros. Então nota que os naturais moram dentro dos números inteiros. Todos os números que são naturais estão na casinha dos inteiros também. E todo mundo que era inteiro morava dentro de onde? Também morava dentro dos
racionais. Então, o racional contém dentro deles o conjunto dos números inteiros e, por conseguinte, o conjunto dos números naturais também. Beleza? Aí eu peguei, adicionei essa galera aqui, o conjunto dos números irracionais. Nota que eles não têm intersecção, tá? Essa barrinha aqui, ó, ela realmente divide esses dois conjuntos, ou seja, não tem nenhum número que seja irracional e racional ao mesmo tempo, certo? Então, quando eu pego e faço a união dos números racionais com os números irracionais, eu tenho então o conjunto dos números reais. Beleza, galera? Então, a aula, primeira parte, né, do conjunto dos numéricos era essa, tá? Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, beijo no coração. Tchau, tchau!